E nós temos também aqui uma participação no nosso programa do Felipe Elias, um grande parceiro nosso aqui. Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Aí, Felipe, essa barba é da quarentena, Felipe? O que está acontecendo? Boa tarde, Guto. Boa tarde, telespectadores da TVI. É o look de inverno, Guto. Eu tenho esse costume aí, fico no verão sem barba, no inverno com barba. Ah, entendi. Muito bem, Felipe, já conta pra gente aqui falando de Itapetininga, né, Felipe? Hoje, quarta-feira, então nós tivemos desde a segunda-feira aí essa volta no estado de São Paulo, de algumas regiões aí, conforme os números do combate ao Covid, é uma volta progressiva aí das atividades comerciais. Como você vê que está sendo o comportamento aqui de Itapetininga e se você acredita que isso vai influenciar nos números do combate aqui na nossa cidade? Guto, eu acho que primeiro é importante a gente estabelecer que essa reabertura do comércio, ela foi determinada a partir de uma necessidade econômica, né? E que eu não discordo necessariamente, porque eu acho que realmente do jeito que estava ficando insustentável, né? O que eu sempre defendi aqui é que o governo facilitasse que as pessoas pudessem ficar em casa e que os comércios pudessem ficar fechados, né? O governo, basicamente, fora esses R$600 aí que deu para as pessoas, para os empresários, até onde eu sei, a ajuda que eles dizem que foi disponibilizada não chegou aos empresários. Então, realmente estava chegando numa situação aí de insustentabilidade. Então, o motivo pelo qual aconteceu a reabertura do comércio não é porque a pandemia está sob controle, mas sim porque o governo falhou no sentido de propiciar condições para que o comércio pudesse continuar fechado. Na verdade, eu acho não é que o governo falhou, o governo não quis, né? E, ao meu ver, abandonou os empresários aí à própria sorte. O que eu acho bastante reprovável, né, Guto? Porque realmente a gente está vivendo ainda no meio da pandemia, acho que agora ainda mais, né, no caso aqui de Itapetininga, é clara a ascensão na curva de contágio. Então, eu acho que não tem nenhum motivo que me leve a crer que esse contágio não vai aumentar. Já estava aumentando durante esse período de isolamento parcial que a gente teve, né, que no começo até as pessoas aderiram um pouco mais, nas últimas semanas já estava praticamente vida normal. A única diferença é que alguns comércios, né, de produtos e serviços não essenciais estavam fechados. E daí eu entendo também o lado dessas pessoas, que falam, tá todo mundo aí levando vida normal e eu não posso abrir o meu comércio. Então eu acho que é uma situação bastante complicada, cuja consequência será um aumento no número de contágio, consequentemente o número de óbitos. A não ser que aqui em Itapetininga, por alguma razão especial, que eu não consigo pensar qual, um milagre, talvez faria com que não aumente esses números de casos, porque tudo leva a crer que vai aumentar. Então, eu acho que agora, né, como o próprio governo federal deixou claro, e o governo estadual também, recentemente, que como eu tinha falado, né, o Dória realmente provou aí a sua característica principal, que é o oportunismo, enquanto, né, o que dizia, ele sentia que a população achava que o correto era isolar, ele isolou. A hora que a pressão mudou um pouco, ele mudou também, o que até certo ponto é um papel do político, mas enfim, eu acho que foi mais uma questão de oportunismo e não uma questão de saúde pública. Então, cada um por si um pouco, né, esperar que as pessoas consigam se cuidar e que consigam aí preservar a sua saúde das que estão ao seu redor. E, Felipe, esses indicadores, né, propostos pelo governo do estado de São Paulo, gostaria muito, na sua opinião, a respeito disso. Eles não propiciam vamos dizer assim, uma retomada pelo menos controlada, né, que não vá
ter tantos danos, assim, não sei se você chegou a ver, mas a questão da taxa de ocupação de UTIs, taxa de contágio, tudo isso que entra, isso não propicia a que isso seja controlado, já que existem até notícias, eu não sei, assim, exatamente, né, muitos comentários a respeito disso, né, que muitos dos casos, principalmente em cidades que tiveram isolamento total, né, se tinham casos de pessoas de contaminação de quem já estava isolado, quem estava vivendo mesmo o isolamento, que era uma coisinha ou outra ali, acabava todo mundo da família pegando, tudo, ou seja, parecia que era algo incontrolável. Você contesta um pouco essa mentalidade, não, é alguma coisa incontrolável, tinha que reabrir mesmo com alguns outros parâmetros, como você acredita nisso? Incontrolável não é muito difícil, realmente esse vírus tem aí uma capacidade de contágio que é rara, né? Dificilmente tem um vírus que tão invasivo assim, e é muito difícil controlar, mas a gente pode tentar minimizar e eu acho que não é nem aí uma questão do que eu acho, tem casos, né, que provam, na Nova Zelândia, por exemplo, que fizeram isolamento estrito e precoce, já zerou os casos, né, e outros lugares por aí. Aqui no Brasil, por uma série de circunstâncias, né, não foi o que aconteceu. Eu acho, porque tinha gente que estava dentro de casa e se contaminou, então isso quer dizer que o isolamento não funciona? Eu acho que não é por aí, mas espero que eu esteja errado, Guto. Espero que realmente esse vírus seja uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, que é como a gente está agora, né? Que, bom, fora usar máscara e álcool gel, basicamente vida normal. Então vamos esperar pelo melhor. Muito bem, e Felipe, trazendo agora aqui para nossa cidade de Itapetininga. Guto, só uma coisa, desculpa. Ontem nós tivemos... Oi? Desculpa, em relação aos indicadores, Guto, eu acho que sim, teria uma maneira de se controlar melhor, que seria através de testes, né, Guto? Se a gente pudesse testar a população, e não só as pessoas que chegam no sistema de saúde, mas a população em geral. Através disso, a gente talvez pudesse abrir com um certo controle, porque aí a gente consegue prever, né? Do jeito que está, que é só contando ocupação de leito de UTI, é um indicador, mas é um indicador que só aparece depois que a tragédia já aconteceu, né? Então, tempo de reverter melhor depois, que nada, mas... Muito bem. E Felipe, passando aqui para a nossa cidade, nós tivemos ontem a primeira sessão online aqui da nossa Câmara de Itapetininga, né? Essa volta aqui dos trabalhos, né? Para que pudesse mesmo nesse tempo de pandemia, tudo, dar seguimento a algumas questões aqui da cidade. Como você avalia isso? Era uma saída necessária? A Câmara tem que voltar nesse tempo, Felipe? Bom, eu acho que a Câmara não devia ter parado. Eu até agora não consigo entender porque todo esse tempo, justo no momento onde estão se fazendo uma série de contratações, compras, né, a gente sabe, sem licitação por conta do estado de emergência, tudo isso, e a Câmara dos Vereadores, que é o órgão que deveria estar controlando, fiscalizando e até ajudando a prefeitura, propondo medidas, ajudando a acompanhar a efetividade dessas medidas, etc., ficou fora da jogada completamente, entendeu? E a justificativa que a gente ouviu foi de dificuldade de alguns vereadores em acessar a internet. Assim, você vai me desculpar, mas não sei, eu desde o primeiro dia, semanas atrás, faço aula de inglês online com a minha sobrinha que está em São Paulo, que tem 10 anos de idade, ou seja, ela sabe mexer no computador, eu acho, acesso à internet. Se o vereador mora na zona rural, tem um monte de escritório aqui na cidade, salas de escritório que alugam por hora, e eu não vejo por que o vereador não podia pegar um laptop, alugar um espaço desses e se conectar para entrar numa reunião por Zoom aí. As escolas aqui, a FKB, desde o começo estava fazendo as aulas pelo aplicativo Zoom. Eu acho que realmente foi um ato falho aí da mesa, né, que acho que foi quem determinou, não tenho certeza se foi a determinação do executivo ou da mesa, mas eu não vejo razão aceitável para esse período todo de inatividade da Câmara. Achei um absurdo, Guto.
Muito bem, e outro tema também aqui na nossa cidade, Felipe, que mexeu um pouquinho aí, despertou muitos comentários, né, nesse fim de semana, nesse último fim de semana, nós tivemos o semanário da Prefeitura desse sábado, que trazia ali a exoneração, né, do secretário de Finanças e o secretário interino da Saúde, o Jefferson Brum. Ele deu entrevista aqui pra gente, tentou dar na segunda-feira, depois conseguiu na terça-feira dar entrevista aqui pra gente, falando que seria uma medida da campanha da pré-candidata, né, à reeleição, Simone Marqueta, onde ele estaria saindo para assumir essa pré-candidatura, tudo, mas desperta algumas perguntas sempre, né, a respeito da questão no meio desse tema, quem estava tocando tudo isso, quem estava tocando todo esse trabalho, toda a questão administrativa da cidade, né, na parte de finanças também, que é um tempo difícil também para tudo isso. Como você enxerga essa questão? É uma medida normal nesse tempo ou era tempo de esperar um pouquinho, Felipe? Ó, Guto, pergunta importante, porém difícil. Eu só posso falar do que eu sei, Guto. E eu não tenho, ao contrário do que possa parecer, eu não tenho acesso aos processos internos da prefeitura, eu não tenho aí fontes próximas ao Poder Executivo aqui na cidade. Então, eu sei o que qualquer cidadão aqui que acompanhou a TVI sabe. A justificativa que a senhora prefeita deu, ao meu ver, é plausível. Se ela já está em campanha, está preparando a campanha, e a pessoa de confiança dela para tocar a campanha é o secretário Jefferson Brum, eu acho que é correto ela desligar esse secretário do Poder Executivo para que ele possa se dedicar à campanha, que é a justificativa que ela deu. Se existe outra razão, aí eu realmente não posso falar, porque eu não tenho nada concreto que me leve a pensar que foi por outra razão e não essa que ela deu. Pode ser outra? Pode ser também que seja um conjunto de razões, né? Que tenha vários motivos e esse foi o determinante, né? Ou o que ela escolheu para apresentar à população como o motivo principal. Se é ou não eu não posso saber. Como eu falei, a justificativa que ela deu, eu acho plausível e acho que, se foi realmente isso, é uma atitude correta, né? Para não misturar as coisas, de ter um secretário lá que está recebendo o salário da prefeitura e trabalhando em campanha. Isso não seria correto. Muito bem. E, Felipe, mais uma pergunta aqui para você, né? Também para você trazer aqui aquilo que você acredita, né, de tudo isso, né? Porque é a questão também que foi abordada ontem com os vereadores, acabou surgindo ali o papo a respeito das ações que estão sendo realizadas nesse momento. Nós sabemos que é um tempo de pandemia, mas também são vésperas de eleições, né? Nós já estamos aí entrando no mês de junho agora, daqui a pouquinho tem eleições aqui na cidade e se parece, às vezes as pessoas reclamam um pouquinho de algumas pessoas que estariam se aproveitando da necessidade do outro, da caridade, né? Das ações caritativas, assistenciais ali, para se promover nesse momento e se colocar como um nome possível aqui a vereador ou a prefeito de Itapetininga. Como você acredita? Dá para se fazer uma divisão? Existem, assim, limites aí da exposição daquilo que se faz de bem nesse tempo, Felipe? Guto, eu acho que independente do contexto e da situação em que se vive, caridade a gente faz porque quer e não precisa contar para ninguém. Eu acho que esse negócio eu acho que quem realmente quer ter participação no poder público, ou seja, a pessoa que está se propondo a ser candidata, tal, ela tem que lutar pelos direitos do cidadão, certo? Não fazer caridade. Eu acho que, sabe, eu acho que é válido, né? As pessoas, quem sou eu aqui para falar para as pessoas não deixarem de fazer ou deixar de fazer? Eu acho que é válido. Caridade, eu acho que é bem-vinda, né? Mas eu acho que o problema é que eu vejo muito, assim, ao invés, né, como que é uma solução fácil, vamos dizer assim, né? Vamos comprar umas cestas básicas e sair distribuindo umas cestas básicas. Vamos fazer um sopão e sair distribuindo o sopão. Primeiro, você sabe quem que precisa das cestas básicas? Quanto precisa das cestas básicas? Eu acho que quem quer realmente ajudar não chega com a solução
que foi ela mesma que pensou. Se eu quero ajudar uma pessoa, não é com a solução que eu tenho. Eu tenho que primeiro perguntar para essa pessoa, conhecer essa pessoa, saber qual é a real necessidade dela, porque aí sim eu posso realmente ajudar essa pessoa. E não preciso sair falando para ninguém. Eu acho realmente esse negócio de festival que está tendo aí, de cesta básica para todo lado, falar a verdade, eu acho meio ridículo, entendeu? Eu acho que caridade não tem nem. Eu acho que não sei nem por que a gente está falando disso. Eu acho que, sabe, Itapetininga é uma cidade tão religiosa. E que religião que fica fazendo propaganda de caridade, entendeu? Está escrito na Bíblia, em todos os textos aí religiosos, das diferentes religiões, do valor de olhar para o outro e cuidar do outro, tratar o outro como a si mesmo, amar o outro como a si mesmo. Isso não tem nada a ver com sair distribuindo cesta básica e sopão para postar em rede social. Sinceramente, eu acho isso uma hipocrisia sem tamanho. Muito bem, Felipe. Agradeço bastante a sua participação aqui com a gente no Telescópio. Se quiser deixar mais algum recado aqui, pessoal, fica aberta a câmera para você. Não, Gusto, na verdade, eu acho que só reiterar aí um comentário, né? Eu acho que realmente a gente não pode deixar passar a situação que a gente está vivendo em relação ao racismo, só que não sou eu que vou falar, eu só queria, da onde eu tô, pedir aí às pessoas que se encontram mais ou menos, né, na mesma situação social que eu aí, tentar rever os próprios privilégios que tem por conta da cor de pele, né, em relação ao movimento, às demandas do movimento negro. Eu acho que, né, como falaram aí, tem que trazer as pessoas que fazem parte desse movimento para passar a mensagem deles, mas eu não podia deixar de lembrar desse assunto, porque eu acho que já passou da hora do Brasil olhar de frente o racismo, né? A gente tem essa autoilusão de que o Brasil não é um país racista, porque é tudo junto, misturado. Isso daí é historinha, sabe? É coisa para quem realmente nunca passou perto de uma situação de discriminação, sabe? Eu aqui no Brasil sou de uma classe, né, social e tenho uma cor que é diferente em outros lugares. Eu, como você sabe, morei por quase 15 anos fora do Brasil e lá eu era discriminado de outras maneiras. Então eu cheguei a sentir na minha pele algum tipo de discriminação e realmente é um sentimento assim indescritível, né? Então eu só posso tentar imaginar o que é viver como negro no Brasil. Eu acho que passou da hora da gente encarar isso de frente e realmente primeiro olhar para si, pelos próprios privilégios que a gente tem, que não são mérito nosso, né? Porque ninguém escolhe que cor que vai nascer, nem em que classe social que vai nascer. Então, acho que sempre um bom começo é a gente se autoanalisar e ver o que a gente tem que talvez o outro não tenha, antes de apontar o dedo e falar que o outro está se vitimizando, mimimi, essas baboseiras aí. Muito bem, muito obrigado, Felipe, pela participação aqui com a gente.